Oi, gente, tudo bem? Comigo está tudo bem, eu espero que vocês estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer um passeio pelos vasos de plantas do meu quintal. E esse vídeo é atendendo ao pedido de uma seguidora aqui do canal, que pediu que eu mostrasse os vasos das plantas. Então, gente, meus vasos, a maioria são vasos reciclados. E vamos começar por aqui. Aqui eu tenho costo sanguíneo cultivado em um vaso reciclado. Aqui eu reaproveito garrafa PET, bombonas, filtro de barro, utensílios de cozinha, caixa de isopor, pneu. Aqui tudo vira vaso. E aqui mais um vaso reciclado. Aqui eu tenho a Alocasia do Amazonas. Também cultivada em um vaso reciclado, uma caixa de descarga. Aqui eu tenho uma garrafa PET. Fiz um vaso em formato de casinha. Aqui eu tenho a begônia maculata, uma planta muito decorativa. E aqui eu tenho uma lata de leite. Nessa lata eu cultivo o cingônio variegato, que tá maravilhoso. E eu gosto muito da ideia de reaproveitar objetos para plantar, porque além de economizar, ainda estamos contribuindo com o meio ambiente. E tem muita coisa que eu peguei na rua, as pessoas descartam e eu reaproveito. Aqui eu reaproveito pedaços de madeira, casca de árvore, até troncos de palmeira. Inclusive eu tenho um vídeo no canal mostrando alguns vasos que eu fiz com tronco de palmeira. Esses dois são feitos com casca de árvore, são vasos bem antigos e tem durado bastante. E aqui eu tenho um filodendro cultivado num pote, esses potinhos que vêm com açaí, um pequeno vaso, mas o filodendro está maravilhoso. Olha como cresceu. Os filodendros são plantas de crescimento rápido, principalmente quando se apoiam. Aqui ele apoiou no limoeiro e está enorme. E aqui nesse canto eu tenho mais vasos reciclados. E aqui eu tenho esse arranjo de espadas que estão bem grandes, cultivadas em um balde, aquelas embalagens que vêm com massa corrida. E como suporte eu uso um carretel. E aqui mais um arranjo, aqui eu tenho algumas dracenas. Essas dracenas são cultivadas em uma caixa térmica. E aqui eu tenho mais uma dracena, essa também cultivada em um vaso reciclado. Um pet de amaciante que virou vaso. Aqui eu tenho um pote de creme de cabelo. Gente, não para por aí. Aqui eu tenho um vaso sanitário. E aqui nesse vaso eu tenho a Alocasia cuculata, tenho o abacaxi roxo e a brilhantina. E como eu falei no início do vídeo, a maioria desses objetos eu encontro na rua. Inclusive vasos. Eu tenho esse vaso com essa asplênio. Esse vaso eu encontrei na rua, ele estava quebrado. Daí eu colei com cimento, reformei e depois pintei. Ficou assim, olha. Quase não dá para ver a emenda. E isso já faz bastante tempo. E aqui, olha, tem várias emendas. E valeu muito a pena, foi um achado muito bom, porque já tem uns 3 anos que eu tenho esse vaso. E aqui mais um arranjo feito no vaso reciclado. Aqui a outra parte, a parte de dentro da caixa térmica. Aqui eu tenho o dólar, tem a Alocasia cuculata e tem alguns caládios. Os caládios estão em dormência, só tem esse aqui, que ainda não entrou em dormência. E aqui eu tenho essa dracena maravilhosa.
E aqui eu tenho uma samambaia cultivada em um filtro de barro. Gente, olha que linda que tá. Essa é uma samambaia de sol. E olha o detalhe, no local da torneira saiu uma muda. Aqui eu tenho um cróton cultivado na lata. Aqui mais uma garrafa PET que virou vaso. E nesse vaso eu tenho Caladium e tenho Dracena. E aqui mais uma lata de tinta com mais um cróton. Gente, aqui eu tenho alguns vasos que eu fiz com cimento. Inclusive, eu tenho um vídeo no canal mostrando como eu fiz esses vasos. E aqui eu tenho mais uma lata com esse mini caladium. Está bem pouquinho. Meus caladiums, a maioria já entraram em dormência. Aqui na minha região, o clima mudou, está começando o frio. E aqui mais cróton, também cultivado na lata. E esses crótons, apesar de serem cultivados em pequenos vasos, eles cresceram bastante. E aqui eu tenho Dracena e cróton cultivados no mesmo vaso. Esse vaso aqui é mais um achado. Esse é aqueles vasos de plástico bem fino. E aqui eu tenho mais um balde plástico. Aqui nesse vaso eu tenho a brilhantina. Esse é um vaso de caladium, porém o caladium entrou em dormência. E aqui junto nasceu essa palmeira. E aqui mais um vaso reciclado, um vaso feito com um tronco de palmeira. Palmeira coco da Bahia. Esse vaso é um vaso de caladium. Aqui mais um balde plástico. Aqui nesse balde eu tenho ficus elástica. E como eu já falei, a maioria dos meus vasos são vasos reciclados. Raramente eu compro um vaso. Aqui mais um baldinho plástico com cróton. E aqui mais um cróton que também está em um vaso reciclado, uma garrafa PET. Aqui balde velho também vira vaso. Aqui eu tenho mais um cróton brasileirinho. Aqui eu tenho outro balde. E aqui nesse vaso eu tenho alguns caladiums. A maioria dos meus vasos aqui sempre tem mais de uma planta. Esse também é um vaso bem antigo. Eu cortei as bordas do balde, que estava quebrado, e pintei. E aqui eu tenho um filodendro. Esse é cultivado aqui nesse recipiente. Um aspirador de pó. Aqui eu tenho begônia. Tenho 2 tipos de begônias cultivadas em um vaso feito com pneu. É um vaso bem rústico. A emenda aqui é feita com arame. Então é um vaso que vai durar muito tempo. O fundo também é feito com pneu. Aqui mais uma lata. Aqui um filtro de barro. Aqui um utensílio de cozinha que virou vaso. Aqui é um vaso de caládio, porém o caládio está em dormência. E junto eu tenho uma dracena vermelha e tenho coleus. Aqui eu tenho um mini caládio cultivado num filtro ou um suporte para água mineral. E aqui mais uma lata que virou vaso. Aqui nessa lata eu tenho mais um cróton. Esse cresceu bastante, apesar da lata ser bem pequena. Esse eu preciso fazer a poda ou tá passando para um vaso maior, porque ele cresceu muito. E aqui eu tenho a árvore da felicidade, também cultivada em uma lata. Aqui ao lado, uma garrafa PET, que também virou vaso. Aqui eu tenho a califa. Aqui mais um cróton brasileirinho, também cultivado em um
balde plástico. Aqui mais uma embalagem PET. E aqui uma garrafa térmica que também virou vaso. E aqui nessa garrafa eu tenho Caladium. E aqui eu tenho bromélias no vaso de cimento. E aqui mais um achado que virou vaso. Eu tenho esse... Eu acho que é um eixo de caminhão. Eu encontrei esse objeto jogado na rua. E reaproveitei. Fiz esse suporte. Aqui eu usei um cano de PVC com cimento. E aqui eu plantei mini espadas. E aqui eu tenho a árvore da felicidade, cultivada em uma lata. E aqui mais uma lata, essa também com a árvore da felicidade. A árvore da felicidade é uma planta que cresce bastante, mesmo cultivada em um pequeno vaso, olha o quanto cresceu. E aqui eu tenho uma maranta, essa eu fiz a poda, podei ela recente, que ela estava muito feia. Tá? Está começando a brotar. Essa é cultivada em um vaso feito com pedaços, sobras de cerâmica. Aqui eu tenho mais um croto, plantado aqui na garrafa PET. E aqui eu tenho uma samambaia na lata, uma lata de tinta. Aqui eu reaproveitei uma garrafa de água mineral. E aqui mais vasos alternativos. Aqui eu tenho Caladium na garrafa PET. E aqui mais um vaso alternativo com Caladium. Aqui eu tenho um copo com amaranta cinza. Essa é uma planta que se adapta bem em um pequeno vaso. Aqui eu tenho peperômias. Gente, aqui até a Wi-Fi virou vaso. Eu fiz uma pintura e ficou um vaso bem interessante. E aqui eu tenho mais uma lata com croton. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, mostrando alguns vasos reciclados. Em um próximo vídeo, eu volto mostrando mais alguns vasos, alguns objetos que eu reaproveitei para fazer vaso. E é isso, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aí seu like, compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E gratidão a você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!